Bem-vindas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que vocês estejam com papel e lápis para a gente trabalhar bastante nessa primeira aula do projeto DEON. Primeiramente, parabéns por terem se comprometido em estar aqui. Eu tenho mentorados aqui, eu tenho alguns alunos e clientes, e tenho pessoas que ainda não trabalham comigo. Nós vamos trabalhar intensamente, porque quem trabalha comigo sabe que muitas vezes eu sou intensa, nos dá para a gente transformar hoje e não esperar para amanhã. Então, sempre que eu posso contribuir com isso, eu vou fazer, para que vocês realmente absorvam e aproveitem o máximo possível. Essa é a aula aberta do meu projeto novo, que chama Day One. Um projeto que foi criado por uma necessidade minha, por eu perceber e observar alguns mentorados, alguns clientes, observar a necessidade das pessoas que falam comigo e perceber que não é só conhecimento que as pessoas precisam realmente para ter sucesso, para ter resultado nos negócios, para conseguir ter mais rentabilidade, para conseguir ter uma vida mais tranquila, sem estar na correria do dia a dia. E eu achei que era importante trazer algo que tivesse essa vertente, como um ecossistema. O Deone é formado de pilares. Um dos pilares do Deone é a consciência. É o lugar onde a gente vai conseguir, o máximo possível, mudar comportamento compreendendo esses comportamentos, que é tomar consciência dos seus comportamentos, que são criados a partir de crenças e padrões. Eu imagino que algumas pessoas já tenham ouvido falar sobre isso, sobre crenças e padrões, algumas até já tenham identificado algumas crenças e padrões, mas ainda não conseguiu mudar o que gostaria. Então, um dos pilares do Deone é a consciência. O segundo pilar é a sustentação. Por que que eu falo de sustentação? Porque algumas pessoas vivem impactos emocionais fortes que podem causar algumas mudanças. E a maioria das mudanças acontece por impactos. Esses impactos podem ser prazerosos ou dolorosos, mas são impactos. Não há mudanças sem impactos. O que acontece? A gente é impactada com algo, em alguns momentos fazemos uma coisa de uau, nossa, eu não sabia disto, uau, nunca tinha pensado assim, uau. Mas passam os dias e esse uau vai diminuindo, 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 e você não sabe nem aonde aquilo começou. Quem já não sentiu isso? Que é não ter sustentação. Eu não sustento aquilo que eu identifico, seja por que razão for. Isto é um desafio, principalmente no mundo que a gente vive, na correria, que é sustentar aquilo que a gente decidiu, sustentar a mudança que a gente decidiu. Então, o segundo pilar do Deone é sustentação. O terceiro é expansão, que é eu tomo consciência no primeiro pilar, sustento a minha consciência por meses, anos e expando. É o que a gente chama de expansão de consciência. Muitas pessoas me ouvem falar disto, que a gente ouve muito se falar de expansão de consciência, mas a explicação da expansão de consciência às vezes não existe, porque a explicação é física, não é terapêutica. É uma explicação que fala de campos vibracionais e energéticos que se expandem. Isso é expansão de consciência. Então, depois que a gente sustenta a mudança, a transformação, a gente expande a nossa consciência.
E ao expandir a nossa consciência, a gente vai dar espaço para tudo que é mais significante na nossa vida, porque a nossa consciência está expandida. E é aí que implica eu expandir o meu faturamento, a minha autoridade, a minha presença nos meus negócios, a minha relação com os meus clientes, a qualidade dos meus clientes, a minha qualidade de vida profissional só começa a acontecer aí. Depois que eu tomo consciência, sustento por meses e anos, e aí eu expando. O quarto pilar que Deone tem é a comunidade, que é um ambiente que te impulsiona o tempo inteiro com impactos direto para que você continue expandindo. E quando a gente fala de comunidade, muitas pessoas olham algumas comunidades que trabalham em espiritualidade, outras comunidades, às vezes, ligadas à religião, às vezes, comunidades ligadas exatamente à network. O Deone não é isso. O Deone é um espaço onde a gente vai estar rodeada com pessoas que sabem que para expandir financeiramente, elas têm que expandir a consciência. Elas já sabem que não há outro caminho. Não há dúvidas acerca disso. Então, é um ambiente muito seleto por conta disso. Porque a gente trabalha a um nível muito profundo. E é onde não tem competição, não tem comparação e não suporta e não sustenta máscara. E é aí que eu entro, que eu brinco, que às vezes eu sou muito intensa, porque uma das coisas que eu sei fazer com maestria é arrancar as máscaras. Não dá para ficar com as máscaras. Então, não é um ambiente que a pessoa consiga ficar com máscaras. E se eu tenho um negócio, eu vivo muito tempo sozinha, nos meus desafios, nas minhas histórias, e vou criando muitas máscaras acerca de mim mesmo. E a ideia é que a gente diminua esse isolamento entre os empresários, entre as mulheres e os homens de negócio, para que um ajude o outro a tirar as máscaras. Para que tenha alguém que diga para você: olha, isso que você está falando tem a ver com os medos que você tem de virar autoridade. Isso que você está tentando se enganar tem a ver com o medo que você tem de dizer não para os seus clientes. Porque isso está ligado ao teu medo de não ser amado e isso está ligado à rejeição que você tem desde pequeno. É este ambiente, onde a gente fala de business, mas a gente fala o tempo inteiro de pessoas. Por quê? Isso faz com que eu deixe de me perder. Eu paro de me dispersar. Eu paro de ficar dizendo para mim mesmo que eu preciso fazer uma próxima capacitação, uma próxima formação para eu ter resultado. Quando eu já tenho muitas informações e ainda não tirei o mínimo daquele nível de informação que eu tenho. E vou buscar mais. E no The One a gente trabalha isso como volta para o eixo, volta para a direção e tem consciência de que o que falta para ti não é estratégia, não é mais uma capacitação. É mais consciência para sustentar a tua expansão. E o último pilar, que é o pilar 6, é que o meu desejo é que o The One vire um legado, que as pessoas tragam outras pessoas, que elas criem pequeno Deone nos ecossistemas delas, que elas virem embaixadores do Deone pelo mundo, que é um lugar onde a gente consegue crescer, faturar, ter uma vida próspera, ajudar os nossos, ajudar a nossa família, servir a humanidade sem máscaras. E essa é a nossa primeira aula, que é onde a gente vai começar a entender exatamente o que falta na nossa história como profissional em relação a esses três pilares. O primeiro pilar é a consciência, Sandra. Eram os três a Três seguir, primeiros? que era como, porque eu e também, pelos vistos, perdi o outro, porque era a comunidade, eu pensei que era o quarto, afinal já era o quinto. Tá bem.
Eu vou Não voltar a falar acredito. deles. O primeiro é a consciência, o segundo é a sustentação, o terceiro é a expansão, o quarto, que é a comunidade. Então, afinal, tinha razão. Falta-me o quinto, então. Falou o quinto, exatamente. O quinto é a direção. Eu falei ele assim, Sim, né? Atravessado, não dei o nome. É a direção. É quando a gente volta para o eixo que eu falei. obrigada. E o sexto é o legado. Então, quando a gente consegue ter essa consciência desses pilares, a gente sabe o que que o Deônio vai nos proporcionar. Então, a gente começa com a primeira aula olhando o quê? Por que que pessoas capazes, inteligentes, continuam presas aos mesmos resultados, mesmo depois de anos e anos fazendo trabalhos, até trabalhos de desenvolvimento humano. Então, eu quero, por isso a gente pediu para vocês anotarem, trazerem um caderninho. Eu quero que vocês coloquem, né, no vosso caderninho, bem na primeira, no cabeçalho, essa pergunta: por que pessoas inteligentes continuam presas aos mesmos resultados, mesmo depois de muitos anos de trabalho de desenvolvimento pessoal? Essa é uma das perguntas que vocês deviam se fazer todas as vezes que vocês param. Todas as vezes que vocês encontram um bloqueio, todas as vezes que alguma coisa não corre bem. Por que que eu, que sou tão inteligente, já aprendi tantas coisas, muitas vezes me vejo no mesmo lugar? Ou como é, os terapeutas gostam de dizer, uma oitava acima, mas no mesmo lugar. Quem nunca escutou essa expressão, a gente fala isso a partir de um crescimento em espiral. E uma oitava acima significa uma curva da espiral, mas que o ponto está ligado à curva de baixo da espiral. Então é como se eu estivesse no mesmo lugar, só que numa oitava acima. E nessa oitava acima é onde a gente encontra as máscaras. E essas máscaras vêm junto com uma expressão de eu já sei. É nesse momento que a primeira máscara se manifesta. Quando eu digo eu já sei. Em outro momento, você pode pensar, eu já sei e ainda isso acontece. Ou eu já trabalhei tanto isso, mas isso ainda acontece. Eu já li tanto sobre isso, mas isso ainda acontece. Quando eu trago essa narrativa, eu estou começando a trazer um questionamento sobre a minha dita consciência. Anotem no vosso caderno quantos cursos você já fez e me digam um número. Coloquem no chat. E quando eu digo curso, pensem em todos os cursos da vida. Mais de 50, ok. Nem sei, muitos mesmo. Milhões, muitíssimos, ok. Quem mais? Quem consegue me trazer um número? Se essa pergunta for uma pergunta muito difícil, eu posso fazer outra. Talvez ajude. Quantos livros você já leu? Quantas formações você já comprou? Perdi a conta.
Dudes, eu também, já perdi a conta de quantos livros eu já li. Quantas formações você já comprou? Eu acho que formações é a coisa que eu mais sei o número quase certo de mim. Não sei se alguém sabe melhor. Eu sei mais de formações. Eu consigo ter mais ou menos os números. O Duto disse: perdi a conta, várias, algumas bem caras. Perfeito. Então, por que que ainda existe uma área da nossa vida que continua exatamente igual? Exatamente igual. E você pode até dizer: não, Mari, não é igual, é assim, ainda não está bom. Não é exatamente igual. Eu até já melhorei, isso até já mudou. Eu sei quais são as falas, porque eu ouço as falas das pessoas todos os dias, né, gente? Não é assim que eu não melhorei. A verdade é que, anotem isso, conhecimento não gera transformação. O que gera transformação é consciência sustentada. Eu tomo consciência, sustento aquilo que eu tomei consciência por dias, meses e anos. E eu começo a viver uma transformação. E muitas vezes nós sentimos isso no corpo, porque foi um processo. O que é um processo? É algo que tem um substrato que nós colocamos outros aditivos que viram outro material que ganha mais substrato e vai virando uma coisa diferente. E essa diferença, essa mudança, nós muitas vezes vemos no nosso corpo. Quem nunca encontrou um amigo que não vê há anos e disse: Nossa, você está tão diferente, o que aconteceu? Cortou o cabelo, pintou o cabelo, emagreceu. A gente vai tentando adivinhar quais foram as mudanças que aconteceram ali. Às vezes, a única mudança real e concreta que transformou aquele corpo foi que aquela pessoa tomou uma consciência de algo e sustentou. E ao sustentar, o campo energético dela muda e o campo físico muda. Aí há uma transformação. Se a transformação for muito impactante, essa pessoa vai ouvir dos outros: você não era assim. Nunca te imaginei dizendo isso. Nem parece você. Essas falas são de constatação de uma transformação. E isso não tem a ver com conhecimento, tem a ver com consciência sustentada. Esse olhar é preciso que a gente tenha, que é dar um basta, dizer: para, eu já li vários livros, eu já fiz vários cursos, já fiz várias formações, e tem uma área da minha vida que, como a gente diz, né, aqui, que é giro o disco e toco mesmo. Toco mesmo. E é como se eu dissesse: eu não sei mais o que fazer para lidar com isso, eu já não sei mais o que eu vou resolver, não sei mais como eu vou resolver, ou vou desistir, isso não deve ser para mim. Talvez eu não deva ter um negócio, talvez eu deva trabalhar mesmo por conta do outro, eu não dou sorte nisto.
Ou quem sabe eu nem gosto disso mesmo. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro nem ter sucesso com essa área ou com essa profissão. Eu começo a trazer todas essas falas para minha mente para dizer eu não sei mais o que fazer porque eu continuo numa área da minha vida igual. Como que a gente observa isto? Pessoas que têm sempre o mesmo número de faturação. Pessoas que não rompem o teto nunca. Pessoas que rompem o teto financeiro, mas não sustentam. O que quer dizer isto? Um mês muito bom, o outro péssimo. Um momento que eu acho que vai acontecer e depois não acontece. E isso pode acontecer em qualquer área da vida. Um relacionamento que eu acho que agora é que vai e não vai. Uma mulher que diz é agora que eu engravido e não engravida. Uma pessoa que diz é agora que vai sair o meu aumento e não sai. Que é, ela faz tudo, mas no final das contas o resultado é sempre o mesmo e sempre ligado a uma frustração. E essa frustração faz a gente pensar, não sei mais o que fazer. E o pensamento seguinte é de desistência. De, deixar para lá, isso não era nem tão importante. Besteira, estamos falando só de dinheiro. Começa com essas falas, que é eu não aguento mais virar o disco e tocar o mesmo. Então, vamos combinar? Eu imagino que essas pessoas todas que estão aqui, tem 17 pessoas na sala, eu imagino que essas pessoas já têm o conhecimento, que vocês já têm o conhecimento. Nesta prova vocês já passaram, ok? Você já tem o conhecimento. Algumas têm vários conhecimentos acerca dela, acerca do mundo, acerca dos outros. Se for conversar, ela vai falar de várias coisas. De física quântica, da sociedade mundial, de como está a economia. Ela vai falar de várias coisas. Conhecimento. Mas esse conhecimento não me transformou. Por isso eu uso a expressão eu já sei. É uma parte minha que está dizendo do saber eu estou cansado, eu já até sei. Agora, quando é que o resultado vai ser outro? Até aqui vocês estão me acompanhando? Ok. Me dá um ok. Se precisar perguntar alguma coisa, ou levanta a mão ou coloca no chat que eu respondo, tá? Eu quero que vocês acompanhem tudo, porque é uma aula que eu quero que vocês saiam daqui com consciência do que a gente falou, também é muito importante. Por que será que isso acontece? Se vocês andam na minha rede social, se vocês leiam alguma coisa que eu escrevo ou verem algum vídeo, eu falo muito, muito, muito sobre há um invisível que comanda a nossa vida. Há um invisível que comanda a nossa vida. E eu tenho que descobrir que invisível é esse. É mesmo que nem a criança quando vai fazer a caça de ovos de Páscoa. A gente tem que descobrir. Tem um invisível, algo que eu não vejo, que está impedindo que eu ande para frente. Por muitos anos, para mim, esse invisível foi chamado de lei pessoal, que é a crença mais negativa que eu tenho acerca de mim mesmo, que é o que eu aprendi, o que eu ensinei na técnica de rebirthing, que todos nós temos um trauma de nascimento, e esse trauma de nascimento cria na gente um padrão e uma crença. A crença mais negativa que eu crio acerca de mim mesmo se chama lei pessoal ou
mentira pessoal. Isto é um invisível. Que com esses 30 anos de trabalho, essa lei foi tomando outras colorações para mim. E hoje eu consigo olhar para isso e dizer, isso é um invisível. Por quê? A lei pessoal, como é uma crença e é uma crença negativa, eu não quero que ninguém saiba que eu tenho essa crença. Vejam se faz sentido. É como se eu tivesse uma roupa rasgada. E eu olho no espelho, a minha roupa está rasgada. E eu tenho que sair de casa. Se eu não tiver outra roupa para vestir, eu vou sair de casa com a roupa rasgada, mas vou torcer que ninguém veja que tem um rasgo na minha roupa. Porque se as pessoas olharem para aquilo, eu vou ter vergonha. Isso nós chamamos de lei pessoal, a minha mentira pessoal. Só que eu olho tanto para esse rasgo que eu acho que ao sair de casa está todo mundo olhando para aquilo. Se o vizinho me cumprimenta, eu penso, ele está olhando para o rasgo. Se alguém no café me cumprimenta, eu falo, está olhando para o rasgo. Se eu chego no trabalho, olham para mim e dizem bom dia, eu estou o tempo inteiro nisto. E o que que eu penso? Eu preciso esconder esse rasgo. E eu vou passar o meu dia todo tentando esconder esse rasgo. Eu ponho a mão, eu ponho a mala, eu cruzo os braços, eu faço tudo para esconder esse rasgo. Imaginem a cena. Eu passei o meu dia todo focado em quê? Esconder o rasgo. Então, como é uma lei, é uma mentira, eu passo muito tempo da minha vida tentando esconder isto das pessoas, fazendo com que as pessoas não descubram o meu rasgo. E isto demanda a minha energia. E eu preciso descobrir que rasgo é esse que eu tento esconder, mas que, na verdade, ele é invisível para quem está de fora. Ele só é visível para mim. E eu valorizo ele muito mais do que as pessoas que estão de fora. Então, em vez de eu estar vivendo, eu estou sobrevivendo tentando esconder esse rastro. Exemplo: todas as pessoas que nascem de parto de cesariana se sentem incapazes de fazer as coisas sozinhas. Ela acredita que ela não está pronta, que ela não consegue, que não é o momento, que se ninguém ajudar, ela não vai conseguir. É o que nós chamamos de um bebê de cesariana. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente invadida, desrespeitada, que ninguém aceita os limites dela, que está todo mundo querendo fazer do jeito do outro e não olham para ela. Ela está o tempo inteiro nessa dinâmica, que é ela acha que sozinha não consegue. Quando ela faz alguma coisa, ela percebe que alguém pode ajudar, mas ela acha que ajuda, na verdade, manipula, atrapalha, não deixa ela ser quem é. Ela fica o tempo inteiro nessa dinâmica, que é o sentimento de um bebê que nasce cesariana. Ao mesmo tempo que ele não consegue sair do útero da mãe, ele reclama porque o obstetra tirou ele de dentro do útero da mãe. E o invisível desse bebê é: eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. E o que que ele vai fazer na vida adulta? O que que ele vai buscar? Conhecimento para criar capacidade. Então ele vai se encher de cursos. Ele vai fazer todas as formações e mais alguma. Porque em algum momento ele tem que sentir: eu sou capaz. Só que ele não vai sentir nunca.
porque ele ainda não tomou consciência do invisível que ele tem, porque ele está buscando conhecimento e a gente já sabe que conhecimento não traz transformação. Vamos imaginar, uma pessoa colocou aqui, o Dude colocou aqui sobre o fórceps. O fórceps tem outra característica, tá bem? Não é essa. O fórceps tem uma característica que está ligado à raiva. É além da incapacidade. É aquela pessoa que tenta fazer sozinha, não consegue fazer sozinha, e aí alguém vai ajudar, só que na hora de ajudar, magoa. Porque o fórceps é um metal que ele pega nas têmporas. Para quem sabe um pouquinho de medicina chinesa, as têmporas falam da vesícula, o lugar do corpo onde retém a bilis, que é toda a essência da raiva. Então, um bebê de fórceps, ele não só se sente incapaz, como ele tem raiva de quem o ajudou. Na vida adulta, ele tende a ser um procrastinador, é o invisível dele. Ele sempre diz depois, depois, depois eu consigo, depois eu vou, depois não é agora, ainda não é a hora. E quando ele chega num limite, o limite pode ser a conta bancária chegando ao zero, ele tentando fazer milhares de coisas já não dá mais certo, ele já está quase desistindo da carreira. Ele vai ao limite, ao limite. E quando ele chega no limite, alguém diz: Eu tenho uma ajuda para te dar. E aí a primeira coisa que ele faz é desconfiar. Será? Será mesmo? Será que vai me ajudar ou se vai me trapacear? Será que isso aqui é bom ou isso é a banha da cobra? Será? Ele entra nisto. Só que ele está no limite. E aí ele entra no sentimento de tá bom, então eu vou ver se isso é bom mesmo. Mas ele vai nesta vibração de confronto para contrariar. Porque foi assim que ele nasceu. O fórceps trouxe ele para a vida, é verdade. Mas a dor que ele sentiu foi visceral. Então ele sempre pensa: você vai me ajudar, mas vai furar o meu fígado. Então, são os clientes que eu tenho que têm uma facilidade de receber ajuda, e eles vão, recebem ajuda porque querem ajuda, mas até eles pedirem ajuda, eles vão no limite. São aqueles clientes que chegam a mim dizendo assim: Mari, eu já não aguento mais. Eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fui ali, eu já fui aquilo, eu já tentei, eu fui sozinho, não aguento mais. Eles estão nesse limite. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte dele que diz assim: isso também não vai funcionar. Porque os outros não funcionaram, isso não vai funcionar. Ele está esperando viver a dor de novo. E essas pessoas no negócio têm negócios maravilhosos, preciosos, mas o medo de sentir a dor, de falhar, faz com que ele não avance. Porque ele tem medo de sentir aquela dor de novo. E se ele avançar, e se o negócio não funcionar maravilhosamente, como você disse que ia funcionar, ele vai voltar e dizer: a culpa foi sua. Eu nem queria. Nem queria mesmo. Fui enganado outra vez. Ele faz isso. E é esse o olhar que um mentor de consciência tem que ter, que é o que está aqui, não é um empresário que precisa de capacitação. É um bebê de fórceps que está assustado, achando que eu vou furar o fígado dele, como furaram lá atrás. E por isso ele está aniquilando a vida, porque ele não tomou consciência, não sustentou a consciência e não viveu sustentação. E às vezes, o que que a gente encontra? Pessoas que sabem coisas, que é: eu sei que eu tenho esse trauma, eu sei que eu tenho esse trauma de nascimento, eu sei, mas não transformou ainda nada.
porque o conhecimento não virou consciência. E aonde que entra a consciência? No nosso dia a dia, quando a gente olha as nossas atitudes e as nossas falas. Eu tenho uns clientes que têm uma empresa fantástica e que os três sócios nasceram de fórceps. E hoje, quando a gente conversa, eles conversam dizendo isso: eu não vou ser o teu fórceps. Eu também não vou ser o teu, eu também não vou ser o teu. Assine e vamos. Isso é consciência sustentada que virou transformação. Senão, nós criamos um hábito muito ruim que é ficar sentado nas nossas histórias. Ah, eu sou assim porque a minha família é escassa. Ah, eu sou assim porque, olha, o meu pai, sabe, quando eu fui nascer, faliu. Olha, sabe, aí a minha mãe, tipo, ok, mas e isso tu sabe, mas não é isso que vai te trazer transformação. Então, tem vários invisíveis. No trauma de nascimento, tem vários. A gente podia ficar a noite aqui toda só vocês falando como vocês nasceram e mostrar o trauma que vocês têm. E isso abala os negócios. Por quê? Negócios requer atitudes para que a gente viva sucesso. E o sucesso está ligado diretamente com o nosso primeiro sucesso, que foi nascer. Esse foi o primeiro sucesso de todo mundo, conseguir nascer. E ao nascer, a primeira coisa que eu faço é respirar, para eu ter a consciência que eu estou vivo e sustentar essa consciência nos anos da minha vida. E o ar tem quantidade ínfima. O ar é sinônimo de abundância. Está aí para todo mundo, que nem dinheiro. Está aí para todo mundo. Alguns conseguem absorver isso para dentro da sua vida, outros não. Mas está aí para todo mundo. Dependendo do tipo do nascimento, eu tive mais dificuldade de tomar a minha primeira respiração. Consequentemente, eu tenho mais dificuldade de trazer dinheiro para perto de mim, enquanto eu não tenho essa consciência sustentada. Por isso que o primeiro passo desse ecossistema é a consciência. Sem consciência não se faz nada, só se repete. Só se repete. E quando na vida adulta aflora um medo para eu tomar uma decisão, esse é o medo ligado ao meu nascimento. Vem ao de cima tudo de novo, porque está no meu campo emocional, no meu campo energético. E como a pessoa não tem consciência, porque ela está presa na lei pessoal dela, ela diz: ah, eu estou com medo porque eu não tenho dinheiro. Eu estou com medo porque eu não tenho a qualificação. Eu estou com medo porque eu nunca fiz isso. Não. Você está com medo porque está revivendo as memórias do teu nascimento. Ponto final. Até aqui, vocês estão me acompanhando? Mariana, o que você quer dizer com isso? Eu nasci e fiquei esquecida. O que significa isso? Explica para mim aí. O que é nascer e ficar esquecida? Quando a gente começa a olhar para esse lugar, a gente vai trazendo esse invisível para a visibilidade, que é um eu sei com consciência, que é bolas, tô eu de novo no final do mês, vivendo sem dinheiro, ou sem amor, ou sem cuidado, que nem eu vivi quando eu nasci. Isso é a consciência sustentada. Que é quando é que eu vou me libertar desse trauma para ter uma vida mais fluida e fácil. Não é quando é que eu vou mudar de companheiro, quando é que eu vou mudar de país, quando é que eu vou mudar de trabalho, quando é que eu vou mudar de cliente, não é nada disso. Porque eu só vou mudar de país se for importante para mim. Eu só vou mudar de parceiro se for importante para mim. Eu só vou mudar de cliente se for importante para mim, se eu mudar minha consciência.
Caso contrário, eu vou sempre atrair exatamente a mesma coisa. A mesma história com os nossos padrões familiares, que a gente carrega, né? E tem várias técnicas terapêuticas que falam disso. A nossa lealdade, a nossa fidelidade pela história da nossa família. Só que a nossa família viveu a história que eles podiam. A gente carrega isso porque a gente quer. Nenhum ancestral, nenhum antepassado disse carrega a minha mochila. Nenhum. Nós é que entendemos e praticamos a lei do amor de forma errada. Nenhum antepassado quer que os descendentes tenham as mesmas histórias deles. Nenhum. De nenhuma família. Então, quando a gente diz assim, eu sou cardíaco porque o meu avô era cardíaco, você é cardíaco porque você quer. Essa é a sua vida, esse é o seu corpo, esse é o seu coração, essa é a sua história. Se você escolheu trazer para o teu campo vibracional a história do teu avô, isso é escolha sua. E isto faz com que a gente mude as nossas verbalizações. Porque a gente fala isso, repete isso como se fosse um papagaio de pirata. Ah, eu tenho um problema no estômago, sabe? Na minha família, todo mundo é assim. Ué, você escolheu ser assim porque tu quis. E aí a gente começa a perceber o nosso poder tendo consciência. E a gente começa a dizer, sim, o meu avô era cardíaco, a minha avó também, meu trisavô também. Engraçado a escolha deles, né? Eu escolhi ter um coração saudável. E acabou. Esses mesmos padrões do invisível a gente usa para os nossos negócios, que é, por exemplo, não se faz negócio com um amigo. Bullshit. Eu vou fazer negócio com inimigo, gente? Quero fazer com um amigo. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Quer dizer o quê? Que eu não posso celebrar as minhas vitórias no trabalho? O que que quer dizer isto verdadeiramente? Um líder tem sempre razão. Quem disse? Eu entrei agora nessa empresa, por isso eu não consigo ter o melhor salário. Não é verdade. Se você entrar agora e mostrar muito resultado, rapidamente você vai ter o maior salário. Ah, não há relacionamentos que dure com tanta diferença de idade. Quem disse? Crenças que nós fomos alimentando e perpetuando com as nossas verbalizações. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala: peraí, quais são os invisíveis que estão impedindo de eu ter sucesso? Quais são? E não é um. Eu tenho que começar a identificar, porque senão eu não vou sair do mesmo lugar. Se você nasceu rejeitado, você vai viver a rejeição muitas vezes. Você vai quase ser atraído pela rejeição. E para quem tem um negócio, ser rejeitado é muito ruim, porque ter um negócio significa entregar para o outro algo para que o outro adquira. Se você se sente rejeitado, você vai ter dificuldade de precificar, você vai ter dificuldade de oferecer o seu serviço, os seus produtos, o seu trabalho, e você vai ter dificuldade quando o outro agradece e diz: Isso é fabuloso. Você vai dizer: Ah, que bobagem, porque você tem um padrão da rejeição. Se você nasceu sem nenhuma segurança, você vai buscar o tempo inteiro segurança fora. Então você vai querer que as pessoas te provem. É aquelas pessoas que dizem assim: qual é a garantia? Qual é a garantia que isso funciona? Qual a garantia que né, essa pessoa precisa o tempo inteiro de segurança? Porque talvez ela nasceu numa família que estava muito insegura financeiramente.
talvez de uma mãe que tinha muito medo, talvez de uma mãe que pariu e ficou sozinha, talvez de um casal muito jovem que teve um bebê e teve que cuidar desse bebê sozinho, talvez essa mulher não tinha rede de apoio. Então, esse bebê foi gerado, nasceu e vivenciou muito tempo a insegurança. Então, ele vive buscando validação, quase como se ele dissesse: me prova, ele me pedisse, me prova que isso é seguro para mim. Esses dias eu falei com uma mentorada e o companheiro dela dizia assim: se eu mudar de cidade para morar na tua cidade, eu tenho que ter uma segurança. Porque vai que tudo acaba, eu perco a casa, eu perco o emprego, eu perco tudo, como eu vou ficar? E ela estava tentando convencê-lo de que ela podia dar essa segurança. E eu disse para ela: não pode não, pode não. Pode ser que ele mude de casa, mude de cidade, mude de emprego, venha morar contigo e vocês fiquem juntos maravilhosamente um ano e depois acabe. Não há segurança no amor, gente. Há vivência no amor. Ninguém dá segurança para ninguém. Diz, fica aqui que é seguro. O que é isso, ser seguro? E quem tem dificuldade, porque tem uma história de insegurança na infância, quase que fica pedindo para o outro, me dá segurança. Confirme que se eu avançar eu não vou cair. Confirme que eu estou dando o passo certo. Confirme que você é o amor da minha vida. Confirme que esse negócio vai me. Não tem segurança, gente. Para nada. Há uma vivência um dia atrás do outro. Do mesmo jeito que quem vive em busca de muita compensação, dificilmente consegue relaxar depois de uma vitória, porque ele vive de compensação. Então, ele tem uma vitória, ele é um pouquinho compensado, no momento seguinte, ele vai buscar outra coisa, porque ele precisa ser compensado de novo. Ele não relaxa, ele não desfruta, ele não diz: agora eu cheguei no cume, eu vou descansar, vou sentir o que é essa vibração e vou me preparar para a próxima montanha com tranquilidade. Ele não faz isso. E são padrões de comportamento. Até aqui ficou claro para vocês? Ok, quem está com as carinhas aqui eu consigo ver. A Mariana está dizendo aqui, após um parto pouco difícil para minha mãe, pois nasci na cadeira. A minha mãe não gostou, é isso? E para juntar a festa, os médicos esqueceram de mim em cima de um balcão. A minha mãe foi para o recobro e eu fiquei sozinha na outra sala. Ouçam isso. Até quando uma enfermeira perguntou à minha mãe sobre mim. A enfermeira perguntou à mãe dela sobre ela, supostamente a enfermeira que deveria ter cuidado dela, né? Não sei. Até que foram ver e eu estava lá. É isso. Ela foi esquecida, literalmente esquecida. Deixaram ela para trás. Agora deixa eu fazer uma pergunta para Mariana e para todo mundo pensar. A gente esquece um diamante? Alguém esquece um diamante, gente? A gente não esquece o que é precioso. Qual é o sentimento que esse bebê teve sobre a relevância dele no mundo? Ele é precioso? Ele é um diamante? Ele é relevante para a sociedade? Não é nem para a mãe, é para a sociedade. É como se esse bebê ficasse o tempo inteiro esperando que alguém dissesse para ele: você é preciosa, você é importante, você é significante, você é relevante,
Os seus produtos ou seus serviços são maravilhosos. Ele espera disso o tempo inteiro. Isso é um padrão que limita o nosso crescimento como empresária, como mulher, nas relações. Porque o que, na verdade, esse bebê está esperando não é que um cliente recompense ele pagando 1 milhão de euros para ter um trabalho dele. Ele quer é que na hora que ele tivesse chegado na vida, aquele médico ou aquela enfermeira tivesse pego ele. Só isso que ele quer. Só que hoje, em adulto, o que que ele pode estar pedindo? Goste de mim, garanta que eu sou importante para você, leve os meus produtos, paguem bem pelo meu serviço, não me explore, não me deixe para trás. Reconheça-me, por favor, reconheça-me. Veja que eu existo. E aí, quando a gente pega uma pessoa dessa e vê que ela tem um trabalho maravilhoso, um produto fantástico, e diz assim, mas por que que você cobra barato? Por que que você só trabalha, se trabalha todos os dias da semana? Por que que você não vende? A pessoa não sabe. E diz, ah, eu não estou pronta, ah, eu não estou capaz, ah, quando o meu produto for nananã, ah, eu tenho concorrente, ah, ninguém paga. Fala isso. E aí, o que as pessoas fazem? Entregam para ela um monte de curso de marketing digital. E ela olha para o lado, vê gente que fez menos do que ela, faturando mais do que ela, não sabe por quê. E compra mais um curso mais digital, mais um curso mais digital. É o invisível que está paralisando vocês. Não é falta de capacidade. A Elizabeth está dizendo: eu não sei nem como saber nada sobre o meu parto, a não ser que foi um parto natural. É, eu costumo dizer, Beth, uma coisa muito interessante, que é: vocês não precisam saber o parto de vocês. Vocês só precisam contar para um terapeuta de rebirthing, a vida que vocês vivem hoje. É como se a gente fizesse o desenho ao contrário, sabe? É simples como isso. A gente faz o desenho ao contrário. Aí a gente vai, às vezes, trazendo para vocês questionamento. Vai dizendo, mas será que nananana aconteceu assim quando você era pequena? Você fala, ah, não sei. Ah, mas como é que você se sentia na escola? Ah, mais ou menos assim. Ah, e você tem irmãos? Tem. Então, aí a gente vai fazendo perguntas. Porque quando vocês contam a história do presente de vocês, nós fazemos um diagnóstico do que deve ter acontecido lá, entende? Do mesmo jeito que às vezes chegam para gente empresários dizendo assim: a minha mãe disse que meu parto foi fácil, o meu problema não deve ser isto. E eu falo, ok, qual é o teu problema? Aí a pessoa diz: o meu problema é que eu não consigo faturar, o meu problema é que. Nananã. Ok. E eu, muitas vezes eu vou perceber que o que a mãe dele disse não foi sobre ele, foi sobre o outro irmão, sabe? Porque é uma expressão bem portuguesa, né? Não bate a bota com a perdigota, sabe? Não bate. Quem tem um parto suave e bom tem uma vida suave e boa. Ponto final, parágrafo. E, infelizmente, 99% da população não teve um parto suave e bom. Pode ter tido um parto vaginal. Agora, um parto natural, em que a mulher teve o seu tempo, que tinha uma rede em volta dela, que ela estava tranquila, uma luz baixa, que o bebê não foi expulso, que não tiraram o bebê de perto dela, que o cordão umbilical só foi cortado quando parou de bater. A gente conta no dedo quem tem uma história dessa. Isso é um parto natural. Como os bichinhos, sabe? Como os bichinhos, que parem, fica ali, lambe a cria, ninguém chateia. Se alguém chegar perto, eles rosnam.
Os nossos pais davam a gente de vitrine. Viveu o seu bebê, viveu o seu bebê. Bebê não precisa ser de visita, gente. A mãe é que precisa, o pai é que precisa. É uma pergunta: quer que eu faça uma sopa? Quer que eu lave a vossa roupa? Quer que. É isso. Agora, visitar bebê? Bebê não precisa de visita, precisa de pai, de mãe, de irmãos. E só. Nem dos avós, bebê precisa. Porque ele precisa aprender a viver naquele ambiente, ouvir aquela família, sentir o cheiro daquela família. Ele precisa se sentir seguro quando ele ouve um irmãozinho que ele nunca ouviu. Ele precisa da família, não precisa de visita. A nossa sociedade ainda está muito longe de não causar impacto negativo num bebê. Então, mesmo as mulheres que dizem, o parto foi fácil, foi natural, eu faço um rol e falo, ok, então deixa eu ver o teu natural. E aí a gente percebe que natural não tem nada. Foi um parto vaginal. Isso é outra coisa. Vamos fazer um exercício rápido? Peguem o papel e escrevam. Qual o resultado da sua vida mais te incomoda hoje? Trabalhem, porque lembre que isso é uma aula, tá bem, gente? Não é uma live, é uma aula. É a primeira aula do projeto The On. Sandra Estima, depois coloca a tua pergunta de novo, que eu estou lendo aqui no chat, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Coloca de novo, também que eu quero responder. Qual o resultado que mais vos incomoda na vida hoje? É dinheiro? É relacionamento? É o vosso corpo? É a vossa carreira? É o vosso negócio em si? Coloquem aí. Carla, o que a tua mãe vivia era aquela dinâmica de falta de tempo para as crianças, tá bem? Na tua família, uma criança chegava atrás da outra, uma criança chegava atrás da outra, uma criança chegava atrás da outra. Então, a gente imagina que uma mulher grávida, quando faz esse tipo de percurso de um filho atrás do outro, quando ela está grávida, às vezes ela deixa de dar colo para o bebê anterior, porque ela não consegue segurar os dois bebês, um no útero e um no colo. E muitas vezes, quando ela é engravida, o leite seca. E o outro bebê ainda estava sendo amamentado. Então, quando o irmão chegou, se mostrou, porque a mãe engravidou, ela pode ter perdido o colo e ainda ter perdido a mama. Então, isso fala muito de escassez, tá bem? Que é eu não tenho só para mim. Eu tenho que ficar dividindo o tempo inteiro com os outros. Porque assim eu estou mamando e de repente minha mãe engravida, a barriga cresce, o leite seca, não tenho mais mama. Ou mesmo se eu mamar na minha mãe, eu mamo na minha mãe em cima da barriga do meu irmão. Eu não tenho mais espaço para mim. Olha lá, exatamente. Ela nunca deu colo, nunca deu leite. Pimba, tá aí. É mesmo isso. Ok, perfeito. Ela foi abandonada e ela inconscientemente abandonou as crias, tendo uma atrás da outra. É mesmo isso. A gente brinca, né? Ela brinca com a situação, mas é uma dor.
manifesta. Agora se pergunta de que forma isso impacta no teu negócio ou na tua vida. Ok. Tem gente colocando aqui que falta disciplina, né? Uma área que não está boa é disciplina. Outras pessoas falando e tomando a consciência, se falta disciplina, o resultado vai abaixo, né? Sem disciplina não há resultado, gente. Esquece, tá bem? Não há resultado. Sem disciplina não há consistência, lembra? Consciência sustentada. Se não tem disciplina, não tem consciência sustentada. Esquece. Aí fala, é verdade, eu já tinha, nem lembrava mais disso, já tinha esquecido disso. É verdade, mas isso ainda me incomoda? Não é possível, faz isso. Porque falta disciplina de manter a constância. Agora se pergunte, o que que você já tentou fazer para resolver isso? O que que vocês já se tentaram fazer para resolver essa área da vida de vocês que o resultado incomoda? Seja ele qual for, qual área, seja qual área seja. Vocês já tiveram conhecimento disso, dessa área que não está boa. Conheceram a área. Agora, o que que vocês fizeram? Agora se pergunte, nessa área você identifica que fez coisas, mas que deve continuar igual, então não como você gostaria. Sim ou não? Eu acredito que vocês já fizeram coisa, senão vocês não estariam cá, né? Porque vocês têm a sede, né, do conhecimento. Então, gente, se conhecimento resolvesse, isso já estava resolvido. Se comprometam comigo, não usar mais o já sei, que esse conhecimento resolvesse, isso já estava resolvido. O problema não é falta de capacidade nem de conhecimento, é de conhecimento sustentado. As pessoas não fracassam porque não sabem. Em nada, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Ninguém fracassa porque não sabe. As pessoas fracassam porque elas voltam para o mesmo padrão, vezes e vezes sem conta. Elas só ouvem de pessoas diferentes ou só vivem situações diferentes, mas o resultado e o sentimento são iguais.
As pessoas não fracassam porque não sabem. Elas fracassam porque voltam para os mesmos padrões, voltam para os mesmos medos, voltam para as mesmas decisões e acham que estão tomando decisões diferentes. A maioria das pessoas não precisam, mesmo, não precisam de mais informação. Não precisam. Elas precisam de um ambiente como era a família que a gente deveria ter tido e não teve. De um ambiente que impeça ela de voltar para o mesmo lugar, falando a mesma coisa, culpando as mesmas pessoas, alimentando as mesmas pedras, se colocando sempre como menos, dizendo eu não consigo, não dá para mim, não é agora, olha o que fizeram. Se o outro não tivesse aqui, a minha vida tinha até avançado. Se não chovesse, eu tinha ido. Não dá, não dá mais. É o que eu chamo da roda do rato. Por isso que brincando, qual é a frase? Repete a frase. Vanderlei pegou a frase que eu disse? Já pegou de novo? Não sei qual é a frase. Eu não sei qual é a frase. Qual é a frase? Se a maioria das pessoas não precisam de mais informação, precisam de um ambiente que a impeça de regressar ao que ela era antes? É isso? Foi a última frase que eu falei, eu acho. Ou as pessoas não precisam mais de conhecimento, porque isso, senão isso já estaria resolvido. Isso é importante. Ah, comprometa-se comigo. Ok. Nunca mais dizer eu já sei. Porque tudo que a gente já sabe, a gente já resolveu. Se a gente não resolveu, a gente não sabe. Porque saber é diferente de conhecimento. Saber significa sabedoria. Está interiorizado. Foi um conhecimento que se sustentou e interiorizou. Virou sabedoria. Muitas vezes a gente fala eu já sei, que a gente quer dizer eu tenho conhecimento disto. Também. Aí diz, ah, eu já sei, tem conhecimento disso, mas ainda continua fazendo ou vivendo, é por isso. Por isso eu pedi, me comprometa a nunca mais dizer isso. Então, o que acontece? Quando a gente está sempre nesse vai e volta, nesse bumerangue de estar voltando para o mesmo lugar, a gente precisa de um ambiente como a nossa família saudável deveria ser. Quando a gente, em pequena, dissesse, ah, eu tenho medo de cão. A gente precisaria que um adulto sentasse com a gente e dissesse: Ok, vamos olhar. De onde vem esse medo do cão? Já teve algum cãozinho que veio até você e te fez mal? Quando você vê um cão, o que que você sente? Vamos tentar passar a mão no cão? Vamos ver se isso é confortável? É isto. Era isso que a gente deveria ter ouvido. Não, que bobagem, o cão não faz nada. Não se preocupe, ele não morde. Não é nada disso. Eu tenho que entender de onde vem aquele sentimento, para que aquela criança não volte para aquele sentimento. E eu preciso de um ambiente que me diga isso. Por isso, muitas vezes é desconfortável. Porque é um ambiente que te diz: sai daí. Para de ficar dizendo que tem medo de cão.
Vamos lá analisar por que que tem medo do cão. Porque o dizer que tem medo do cão não melhora a sua vida, nem diminui o teu medo, nem faz você atravessar a rua e ir na festa, porque você está com medo do cão. Agora, quantos de nós não tem esse ambiente? Por isso que quando eu criei o Leone, eu falava disto para o meu time. Eu quero um ecossistema, eu quero as pessoas juntas. Eu quero que a gente se encontre. Não é para criar conexão numa tela Zoom só. Eu quero que a gente se encontre presencialmente. Eu quero que as pessoas virem parceiros. Eu quero que as pessoas façam negócios juntas. Eu quero que a gente seja realmente uma tribo, mas uma tribo saudável. Não uma tribo que tem um líder que está sempre cultuando o medo, o despreparo, tem que saber mais. Não, vamos descobrir que a gente já tem capacidade. Se a gente esquecer, alguém da tribo vai nos lembrar. Vai lembrar por quê? Porque ouviu a nossa história. Porque diz: espera aí, isso que você está falando não é o que tu falou na aula do mês passado. Por que tu dizia que tinha medo de aumentar o teu preço? Não é a mesma coisa que está dizendo? Só que agora não é mais aumentar o seu preço, agora é ir jantar com uma pessoa? O medo é o mesmo, hein? É isto. Que a gente realmente coopere para o outro sair do piloto automático. De dizer, comigo é sempre assim, comigo é sempre assim, comigo é sempre assim. Não é sempre assim. Sempre e nunca são um padrão. Se está sendo sempre, está sendo nunca, eu continuo alimentando um padrão. São duas palavras que a gente tem que ter atenção quando a gente usa: o sempre e o nunca. As duas eu estou alimentando um padrão. A Mariana está dizendo aqui, quando uma pessoa tem consciência e tenta mudar, mas o ambiente envolvente não muda. Eu falo por mim, tento sair, mas a parte financeira parece ainda me travar. Obrigada, Mariana. O que você está falando é uma coisa que a gente chama do balde dos caranguejos, que é, qual é a dinâmica do balde dos caranguejos? Todos os caranguejinhos juntos num balde, felizes da vida. Aí um caranguejinho ousado diz, vou sair do balde. E os outros entram em polvorosa e começam a dizer: você vai morrer, um carro vai te atropelar, vão te comer, acho melhor você ficar aqui. E aí o cara que a gente fala: não, eu quero sair do balde, eu quero sair do balde, lá fora é muito, muito giro, tem isso, tem aquilo. O outro fala: não vai, não vai. Ele fala: eu vou na mesma. E aí ele sobe para a borda do balde para se jogar. Quando ele está se jogando, os caranguejinhos embaixo começam a se mexer e seguram a perninha dele. E ele tenta se jogar e os outros caranguejinhos não deixam. E aí ele vai mesmo, só que ele paga o preço de ir sem uma perna. E é esse preço que muitos de nós não quer pagar. E aí a gente quer que os outros caranguejinhos nos estimulem, faça cadeirinha para a gente pular e não se machucar, façam festa, diz, ah, ele vai embora, que bom. Gente, isso é a criança buscando reconhecimento e aprovação. Se o ambiente está ruim, pula do balde. Porque o acreditar que o invisível que impede a gente pular do balde é o financeiro é um código para continuar no balde. E a gente não se apercebe disso. E eu posso garantir, Mariana, se tu pular do balde, o dinheiro vai jorrar na tua vida.
Mari, como você sabe disso? 30 anos trabalhando com pessoas. 30 anos. Pula do balde. Se precisar, arruma um caranguejinho amigo que pula junto com você. Os dois vão cair lá fora sem perna. Pula do balde. Isso chama a máxima do balde dos caranguejos. Porque nós queremos ir, mas queremos que o ambiente nos apoie. Gente, isso é demais também, porque o ambiente está muito bom do jeito que está. A gente quer mudar, ainda quer que o outro mude? Assim é fácil, né? Não. A gente quer mudar pela gente, é a nossa vida e a nossa história. E o outro vai mudar pela vida dele, pela história dele, pela vida dele, se ele quiser. Só que a gente tem que escolher pagar o preço. Que preço? De talvez a gente pular do balde sem uma perninha. Paga seu preço. Por que que eu pago o preço? Porque o que eu vou ganhar lá fora é muito maior. Não há garantias, lembra? Então não tem ninguém acenando uma bandeirinha dizendo vem que aqui é melhor. Não tem também. Não há garantias. Agora, uma coisa eu digo e assino embaixo por todas as aulas que eu dou. Você lá fora vai estar melhor do que aqui dentro. O preço não envolve crianças, Sandra. O preço envolve eu acreditar que eu sou capaz de cuidar de mim e também das crianças. O preço não envolve criança. O adulto sou eu. Então, caramba, será que eu acredito que eu dou conta de mim, ainda dou conta da minha cria? Ai, é demais. Espera aí, deixa eu esperar mais um tempo, deixa eu ter mais certeza, depois eu vou. É isso. O preço não envolve criança, gente. Criança foi feita para ser cuidada, não é para facilitar a vida dos pais, para ser cuidada. O que a gente pode pensar, Sandra, é como é que a Sandra vai aumentar a consciência dela, sustentar a consciência dela, para confiar que ela é capaz de cuidar dela e das crianças. Percebe? A pergunta é outra. É, Mari, como é que eu consigo acreditar que eu dou conta de mim, da minha criança interna e ainda mais das crianças externas que eu parei? A pergunta é outra. Nós temos que fazer as perguntas certas. E quando eu digo certa, é perguntas que tiram as nossas máscaras, sabe? Porque teve alguém, a Mariana disse, ai, quando isso envolve eu esperar alguma coisa financeira, né? Isso é uma máscara. Ai, as crianças, isso é uma máscara. Eu tenho que tirar a máscara e dizer, olha, eu tenho muito medo de ir embora e não gerar dinheiro e não viver a abundância que eu quero. Tá tudo bem. Ninguém disse para você não ter medo. Disse para você olhar para o invisível certo. Então vamos trabalhar como é que faz, que estratégia usa para não ter esse medo e para criar mais dinheiro rapidamente. Do mesmo jeito para Sandra. O que que eu tenho que olhar? Como é que tem que trabalhar para eu perceber que eu sou capaz, porque eu sou adulta, de dar conta de mim e das crianças? É isto. Porque isso vai envolver várias coisas, posicionamento, o olhar dela como mulher, um olhar para ela de analisar que relação foi essa que ela teve, que trouxe essas crianças ao mundo, que parceria foi essa. Ela tem que olhar várias coisas. Porque as crianças, possivelmente, estar sozinha ou mais no comando dela, é porque atrás alguma coisa falhou. Então ela tem que olhar para tudo. Só que como olhar para tudo é duro, a gente escolhe olhar para um lugar só. A gente olha para as crianças. Aí todo mundo olha, a gente olha para não ter dinheiro. Aí todo mundo diz: é verdade, né? Você não tem dinheiro. Tomara que você consiga dinheiro para um dia você ir. As pessoas fazem isso, o ambiente errado.
Um ambiente certo te tira a máscara, eles vão olhar. Tu se acha incapaz de criar dinheiro? Porque dinheiro se cria. Bora lá criar uma estratégia para criar dinheiro? Tem capacidade, não tem? Tem. Então, bora. É isto. Até aqui, ok, gente? Está claro isso para vocês? Vocês conseguem se ver nessas histórias e perceber que histórias vocês às vezes trazem para vocês mesmos? Porque isso é importante para vocês entenderem essa aula. Ok, ok. Mariana, o dinheiro é algo que a gente aprende de uma forma errada. E a energia dinheiro tem a ver com nutrição. O dinheiro nos nutre. É o dinheiro que compra remédio, é o dinheiro que compra uma casa boa, é o dinheiro que compra um sapato confortável, é o dinheiro que compra uma refeição. O dinheiro nos nutre. Ele nada mais é do que um veículo de nutrição. E nós aprendemos a nutrição dentro do útero da nossa mãe. A mãe foi o nosso primeiro multibanco também. Por isso as crianças, principalmente aqui, né, em Portugal, não sei se tem alguém do Brasil, mas aqui em Portugal isso acontece muito. As crianças dizem para os pais assim: os pais falam, eu não tenho dinheiro. Aí eles falam, vai no multibanco. As crianças não falam isso, vai no multibanco. Porque eles acham que o multibanco cospe dinheiro, né? Para a gente ensinar para eles que o multibanco só nos dá dinheiro, porque a gente primeiro deu dinheiro para o multibanco, na cabecinha deles é muito difícil. Por quê? O multibanco é a mãe. Então, mãe tem que nutrir filho, foi o que eu falei passando. A mãe tem que cuidar. Ponto final, parágrafo. Mãe tem que nutrir filho, tem que nutrir, tem que nutrir, tem que nutrir, para o filho acreditar na abundância, que na vida adulta vai ser abundância financeira. Por isso é fácil uma mulher que recebeu pouca nutrição da mãe não ter filhos e muitas vezes ter filhos e se sentir sozinha com aqueles filhos, porque ela não foi nutrida, ela não sabe o que é uma nutrição. É como se ela ainda tivesse que nutrir ela e agora tem que nutrir uma cria, ela não sabe. Ela não sabe. Então não tem a ver com merecimento, quer dizer, eu não sei nem o que é isso. Então eu tenho que experimentar. E a gente tem várias técnicas, vários exercícios que fazem com que a gente aprenda a se nutrir, para a gente aprender o que é nutrição em adulto. Porque um bebê tu já não é mais, então tu já saiu daquele útero, já não recebeu o que deveria, isso já foi. Agora, na vida adulta, quando eu aprendo a me nutrir, eu aprendo a gerar dinheiro, porque dinheiro é algo que se cria, ninguém nos dá, gente. A gente cria. Se a gente não está criando, tem um bloqueio que a gente tem que identificar qual é. E isso acontece com todo mundo, gente, com todo mundo. Em algum momento da vida, você vai criar menos dinheiro do que você gostaria. Você vai ter que tentar descobrir por quê. É só isso. Tá? E quando se diz como fazer essa mudança? Consciência sustentada. Não pode esquecer disso, entende? Não pode falar, mas eu não tenho dinheiro. Não, tem que lembrar, eu não tenho dinheiro porque eu tenho uma dificuldade de nutrição, porque eu não fui nutrido pela minha mãe e talvez agora eu não esteja me nutrindo. Talvez eu esteja comendo qualquer coisa, talvez eu esteja me dando uma vida de má qualidade, talvez eu também não estou me nutrindo. Então, se eu não estou me nutrindo, eu não vou ter dinheiro. Não é eu tenho dinheiro depois me nutro. Não, eu me nutro para que o dinheiro venha para mim. E aí eu aumento meu nível de nutrição. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas são desnutridas. Porque elas estão dinheiro, mas têm escassas, são escassas. Brigam por centavos, têm medo de gastar dinheiro, acham que o dinheiro vai acabar, acham que não vai sobrar. E tem dinheiro. É desnutrida, não é mesmo? Ok? Olhem para isso, gente, tá bem? Porque
é olhar um invisível muito poderoso, mesmo muito poderoso, que muda o jogo, muda o jogo. E eu falo isso não é só porque eu, né, eu ensino isso, é porque eu vivo isso e vivo as dificuldades que vocês também vivem. A minha vida não é maravilhosa e fácil o tempo inteiro, não. Também tem desafios, só que eu vou resolver os meus desafios a partir de um processo interno, não externo. Eu vou olhar para os meus invisíveis, o que é que eu não estou vendo, onde está olhando, o que está voltando de novo. Eu vou fazer isso. E isso dá trabalho. Não é um fast food. E às vezes o preço que a gente não quer pagar é por esse trabalho, que é para sair desse padrão e transformar. Só que não é da noite para o dia. Por isso, Deone não dura 3 meses. Não é, faz 3 meses, passo A, B e C e já está. Mentira! Você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai ter dúvida, vai questionar, vai perguntar de novo, vai achar que comigo não funciona. Tudo isso vai acontecer. Porque é para você entrar e sair do outro lado diferente. Não é para você voltar para o mesmo registro. É para você parar de acreditar que tudo precisa motivação. Para transformar, não precisa motivação. Precisa disciplina e constância. O Deone é um ecossistema onde a transformação deixa de depender de motivação. Não é para fazer o que se gosta, é para fazer o que é preciso. Não é para acordar todo dia entusiasmados falando uhul. Não é para nada disso. É para dizer, tá doendo, não sei como sair daqui, essa ferida está sangrando de novo, tô eu aqui no meu padrão de novo, não aguento mais. É isso. E o que eu dou e que a comunidade dá para você é suporte para isso. Como eu estou dando hoje. Para você se sentir apoiado e falar: caramba, não sou só eu, tem outras pessoas comentando aqui que sentem coisas parecidas comigo. Não sou só eu. Eu achava que eu não me movia porque eu tinha filhos. Na verdade, não é. Tem gente que diz, né, eu tenho que ajudar o outro. Tem gente que me disse há uns 15 dias atrás: não, meu momento agora é para cuidar da minha filha. Só que a filha tem 25 anos e eu tenho um neto de 7. Como assim, cuidar da tua filha com 25 anos e um neto de 7? Tem alguma coisa errada. E é uma coisa errada que está se perpetuando e você acredita que é isto. Uma mulher de 25 anos não tem que ser cuidada pelos pais, não, também, gente. Não tem mais. Que nem um homem de 25 anos não tem que estar morando na casa dos pais, não. Se está morando ali, tem alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa no decorrer do tempo. E precisa se ver. Às vezes é uma relação que precisa se resolver. E a forma de resolver essa relação é voltando para casa dos pais. Aí a gente tenta resolver. Aí as pessoas se separam e voltam para casa da mãe, perde o emprego, volta para casa da mãe. Está voltando para resolver uma questão. Não é porque perdeu o emprego, não é porque se separou. Tem tanta gente que perde o emprego e fica se dando se resolvendo sozinha. Tem tanta gente que se separa e não volta para casa dos pais. Eu só volto para onde eu tenho coisas a resolver. Então é bom que a gente aproveite essa chance para resolver, mas não acho que é assim o tempo inteiro, porque não é. Então, gente, perguntas. Mariana, para acessar essa nutrição é possível, desde que você aprenda a se nutrir. E isto fala de uma coisa que você trouxe antes, que é o ambiente. O útero é um ambiente. E esse ambiente pode te nutrir ou te desnutrir. E muitas vezes pode intoxicar, principalmente quando o bebê passa do prazo. O útero fica um lugar mais tóxico do que amoroso e nutridor. E a gente, às vezes, está em relações em ambientes tóxicos e está se enganando, achando que vai transformar as pessoas ou vai transformar o ambiente porque a gente é boa.
Não vai, não. O Deone traz essa premissa. São encontros onde a gente está junto, tem mentoria, tem acesso, tem network, tem várias coisas. Para quê? Para que a gente perceba que não dá para fazer as coisas sozinho. Porque está tudo relacionado com as dores que a gente tem. Então a gente tem consciência que a gente precisa não repetir mais as coisas. E quando a gente esquece, alguém tem que lembrar. Porque não dá para sustentar expansão sozinha. Não dá. É uma ilusão. Porque a gente se esquece que a gente está habituado a repetir o mesmo o tempo inteiro. A gente precisa criar uma outra forma de ver a nossa vida e ver o outro. E por aí a gente precisa de ajuda. O The One serve para isso, para ajudar quem chegou num ponto final e dizer: chega. Porque se nada mudar, como é que você vai estar daqui a 6 meses? Que história você vai estar contando? A mesma? E se finalmente você tivesse um lugar para partilhar, sem julgamento, sem crítica? Foi isso que a gente construiu, que vocês puderam usufruir nessa aula gratuita. Se você sente que nesse momento era isto que você precisaria, fala comigo. É possível que você esteja conosco durante 12 meses. Não é uma mentoria, não é um curso, não é uma formação. É um conjunto de encontros para quebrar esses padrões e sair desses invisíveis. São 12 encontros online, 9 encontros presenciais. Eu sei que tem gente que não mora em Lisboa, os encontros são em Lisboa, onde a gente vai trazer os nossos problemas para que todo o grupo possa opinar. Sim, opinar. Não é só o que a Mari diz que é verdade. Imagina que tem alguém que tem dificuldade de vender. Tem um produto fantástico, um serviço fantástico, mas não ganha dinheiro. Ele vai trazer isso para a nossa mesa de conversa e vai ouvir as propostas e as ideias dos membros todos do ecossistema, que vai perguntar: já fez isso? Deixa eu ver se eu te ajudo nisso. Quem sabe eu coloco isso na minha loja e isso vende para ti. Quem sabe eu falo com um amigo que tem um sistema que funciona, isso ajuda para ti. Ah, eu não tenho tanto cliente. Por quê? Como é que você divulga? Ah, mas eu não sei fazer isso. Eu sei, eu te ajudo. Não é só de mim que vocês vão ter ajuda. É do ecossistema todo, porque isso é funcionar em aldeia de verdade. Porque é isso que eu acredito, que as pessoas contribuem comigo e eu contribuo com as pessoas. É tomar consciência do padrão, é ganhar liberdade, forma de estar diferente, é ver esse desafio ir mudando, em vez de permanecer sempre o mesmo desafio. É você falar: no mês passado eu faturei 10 mil euros e eu quero chegar a 15 e não consigo. Como é que eu faço? E quem já faturou 15 vai dizer: olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, tenta. E eu vou dizer: isto para você não funciona, ou isto funciona, tenta por aqui. Vamos sentar junto e vamos desenhar uma estratégia. É uma forma da gente cooperar para todo mundo crescer. Seja no físico, seja no financeiro, seja no emocional. É uma estrutura para isso. Porque quando a gente tem negócio, quando a gente quer crescer, quando a gente quer ter relações boas, quando a gente quer dar passo, como as meninas falaram aqui, a gente tem insegurança. Em vez de a gente ouvir a crítica de dizer: ah, eu também acho melhor não, olha, já pensou. Em vez de dizer isso, eu vou dizer: o que você precisa de mim? Que ajuda você precisa de mim?
Precisa que eu fique com teus filhos para tu ir fazer alguma coisa? Precisa de mim para quê? Precisa que eu vá contigo? Precisa que eu sente contigo e desenhe? Precisa que eu ensaie contigo uma fala de venda com o cliente? Precisa disso? Eu estou aqui para ti. E isto, gente, é o que não existe quando a gente fala de network. A gente fala de network como trocar cartões. O The One não é para trocar cartão. É para partilhar a vida e incentivar o outro a crescer. Com mais faturamento, com mais influência, com presença, com liberdade e, logicamente, vivendo em mais prosperidade. Porque a gente às vezes acha que a dor é só nossa. E não é. Às vezes tem alguém do lado que tem uma coisa para te influenciar, no bom sentido. Um balde dos caranguejos do bom. Porque quem tem negócio, às vezes a gente acha que a gente está sozinha, que é só a gente, que a gente perde a direção e que ninguém ajuda, todo mundo quer competir. Não é verdade. Tem pessoas que querem mesmo ajudar. E lógico que os bebês que nasceram de cesariana, que nasceram de força, vão desconfiar. Vão achar que estão me ajudando agora porque em algum momento vão achar. E num ecossistema desse, alguém vai te dizer: olha, eu não sou o teu fórceps. Eu quero mesmo te ajudar. Eu não sou a tua mãe que te abandonou e não te nutriu. Eu quero mesmo te ajudar. Porque entende a dor do outro por outro lugar. E aí a gente cria, sim, um grupo de empresários, de empreendedores, um outro conceito e deixa um legado. E isso faz a diferença porque a gente está precisando disso. Nós estamos precisando de deixar de acreditar que falta uma capacidade para a gente dar o salto. E eu posso dizer, sem conhecer vocês, com toda a intimidade que eu gostaria, não falta capacidade em ninguém que está aqui. Em ninguém que está aqui. Falta conhecimento e consciência. Por isso está na hora da gente começar a olhar para a vida, para os nossos negócios, para a nossa forma de estar de outra forma. E parar de estar repetindo padrão atrás de padrão, porque o código invisível continua comandando a nossa história. Nossos padrões de nascimento, as nossas histórias familiares, as nossas fidelidades, as nossas relações com os nossos pais, a nossa criança interior, continua tudo dominando. Apesar de a gente falar, eu já sei, mas não tem sabedoria o suficiente para fazer essa transformação. O Deone é realmente para quem está comprometido, como tinha a imagem aqui no início. É só para quem está comprometido. Então, quem entrar vai ter a possibilidade de ter todos esses encontros comigo, com o grupo todo. A gente vai trabalhar um monte de coisa, a gente vai se divertir muitas vezes, e às vezes até chorar junto, mas criar um legado. Sandra, você levantou a mão. Quem tiver mais perguntas, a gente levanta a mão, tá bem? Eu tiro dúvida também sobre o Deon, mas levanta a mão que eu respondo. Sandra, você levantou a mão, pode perguntar. As minhas dúvidas não são sobre o The One, é aquilo que eu estava a falar há bocadinho, que era quando nós achamos. Ah, não. Ahm, ou seja, quando estava a falar dos invisíveis e do não merecimento, essas coisas assim, mas e quando nós achamos que, quando a pessoa até acha que consegue cobrar, até acha que, mas efetivamente pode não ser bem assim, a pessoa achar que consegue cobrar e se calhar afinal não, está lá algum medo na mesma, implícito. Eu não gosto de achar nada, né? Eu gosto de perguntar. Me diz o que que você faz. Eu sou terapeuta, hipnoterapeuta. Ok. Você dá consultas, é isso? Faço palestras, dou consultas, faço workshops, essas coisas assim. Ok. Você está onde? Que lugar do Em mundo? Lisboa. Está em Lisboa? Quanto você cobra na sua consulta? 70. Hã? 70. Já te respondi, né? Com o meu hã? Assim.
Por isso que eu falei, eu não quero achar nada, eu quero só ouvir. É como eu falei para Elizabeth, que falou que não sabia sobre como tinha sido o nascimento dela, porque a mãe não contou nada. Eu falei, não preciso saber o que a tua mãe me conta da tua vida agora que eu faço análise. Mesma coisa para você. Me conta quanto você cobra por você exercer a sua capacidade e ajudar as pessoas a resolverem a vida. Porque a verdade é que um terapeuta não dá uma consulta. Sim, Ele claro. caminha com uma pessoa durante um tempo e ela resolve anos da vida dela, certo? E ao Certíssimo. resolver anos da vida dela, ela deixa de contaminar um monte de gente. Os pais, os filhos, os colegas, o relacionamento, porque ela fica uma pessoa mais saudável. Porque as pessoas doentes, deixa todo mundo doente em volta. Então, na verdade, a gente trata uma pessoa, mas cura uma sociedade. Eu preciso acreditar que eu faço isso para ter um valor diferente de 70 euros. Neste caso, e são das que faço, porque como ainda estou a começar, pronto, acabo por. Isso é um invisível. É o que eu expliquei aqui. Por isso eu Ai, já não porque eu disse estou mais nada. começando. Isso são desculpas. Isso são desculpas. Eu vou te dar um exemplo meu. Quer ouvir? Uhum, estou aqui por isso. Eu trabalho como terapeuta há 30 anos. Quase 30 anos. 28 e um pouquinho. Eu atuo em Portugal há 24 anos. Sabe quando a minha consulta custou 70 euros? Há 20 anos atrás. Em 2002. Sabe por que que era 60 euros? Porque eu tinha acabado de chegar, eu tinha um medo danado de ninguém gostar de mim. Tinha um medo danado. Tipo, da onde essa veio, né? Veio do Rio de Janeiro. E será que isso que ela faz é verdade? Será que ela ajuda mesmo? E eu pensei, caramba, tem que ser um valor que as pessoas não fiquem assim tão desconfiadas. Eu cobrei 70 euros. A primeira consulta era 70 euros, a segunda era 65, em 2002. E eu não acredito que você tenha menos capacidade que eu. Meu marido está sempre a dizer que eu tenho que deixar dessa parte, que é para. E tenho que deixar de fazer cursos. Tenho que passar a dar Mas a formação. pergunta é Agora se já, você quer já deixar de fazer comecei. cursos. Não quero deixar, mas já comecei a dar também, não é? Pronto. Já comecei a tomar o passo para deixar de ver só os invisíveis. A pergunta é sempre nossa. Os outros podem querer para a gente coisas que a gente não quer para a gente mesmo. Então a pergunta é: a Sandra quer parar de buscar mais capacidade e trabalhar exatamente o invisível que impede dela cobrar um valor lícito? Porque isso chega a ser desrespeitoso com você. Mas não adianta eu dizer, você tem que sentir. Por isso é um ambiente. Se você tiver ao lado de terapeutas que diz para você 70, ai, olha, eu já cobro 80, mas você está começando, né? Não tem tanto tempo. Eu até entendo. Se você tiver esse ambiente, você vai cobrar 70 por anos. Entende? Se tiver um ambiente que alguém te diga, mas espera aí, tu trata uma pessoa e aí diminui a neurose dela, faz com que ela fique mais saudável emocionalmente, menos tóxica. Isso faz com que a família dela fique mais saudável. Ela pare de infernizar a vida dos filhos. Ela fica uma pessoa mais feliz. Não enlouquece o marido nem o chefe. Caramba, isso vale E ainda milhões, acha caro. né? Porque é mais ou menos assim, não é? E ainda acha caro. Ela não acha caro, ela te faz o que você acredita. Sim. Cliente é espelhamento, Sandra. Cliente é espelhamento. Por isso, o melhor cliente é aquele que mais paga, porque ele é o mais exigente. Só que a gente tem que querer dar. Porque o cliente que paga pouco, ele cobra pouco. Ele diz que é assim mesmo, deve ser assim mesmo. Já é tão difícil 70 euros, deve ser assim mesmo. Agora, se ele cobrar 700, ele ia estar no teu pé.
Dizer, caramba, eu te paguei 700 e eu continuo infernizando meu marido, como é que vai ser? Ele vai fazer isso com você. Agora, a gente tem que querer aceitar isso. Um cliente que te liga meia-noite, diz: Olha, meu marido está enlouquecido, eu estou que nem uma maluca numa sessão ontem, faço o quê? É meia-noite, mas ela te paga 700 euros. Ainda tenho outra questão. E, Isso ficou claro, é Sandra? verdade, mas é Tá verdade. bem? Que a pergunta que você me fez não tem nada a ver com merecimento, tem a ver como você se vê na hora que você entrega o seu serviço. Por mais que você diga que tenha conhecimento, na hora que você traz a valorização para o dinheiro, você ainda está buscando reconhecimento ao invés de recompensa. São coisas diferentes. Então, a Sandra é uma boa profissional. Ela é tão boa que eu pago pouquinho para ela. Ela é fixe, beleza. Está certo. É verdade. Tem outra questão, que eu depois avalio um bocadinho não sei como foram parar aos fórceps, mas ah, eu tenho uma que nasceu, assim, foi rápido, mas eu tive que ser cortada para elas conseguirem sair. De resto, uma foi rápida e outra teve que ser ainda foi o tempo da dilatação só. De resto, foi suave, digamos assim. Só a parte que custou é porque não estavam a conseguir até que fui cortada. De resto, isso é o normal ou é o com esforço no parto? Não é normal uma mulher sofrer tantos cortes para parir, tá bem? Isso não é normal. Elas são grandes. Isso não é normal. A natureza é muito sábia. Isso não é normal. A gente tem que parar de normalizar coisas que não são normais. Porque quando eu digo para um bebê, a mamãe foi cortada porque você é muito grande, o que que o bebê pensa? Eu sou mau. Eu machuquei a mamãe. Ela foi cortada porque eu sou grande. Então, para eu agradar a mamãe, eu vou ser pequeno de agora em diante. Aí na vida adulta, ele é menos do que ele poderia. E a gente pergunta por que ele vai contar? Porque eu era grande e magoei a mamãe. Então, como eu não quero magoar mais ninguém, eu vou ser pequeno, pequenino, menos do que eu poderia, com menos sucesso, menos resultado, menos feliz. E vou dizer, tá bem, mamãe? Olha, agora eu sou pequeno. Não é normal, tá bem? Não é normal. E isso é importante, porque quando a gente não normaliza, a gente tira do nosso filho esse peso. Que a gente fala, gente, não é normal, filho. Tu não era grande. Tu era do tamanho que tu tinha que ser. Agora, a equipe, o ambiente que a mamãe escolheu, não conseguiu te trazer um mundo de forma suave. Ok. Eles é que não fizeram bem o trabalho deles. Você foi ótimo, grande, saudável, maravilhoso. Continue assim. É isso que a gente diz para um bebê. E quando ele vai crescendo, a gente diz mais, para ele continuar sendo grande, sendo grande, sendo grande, sendo grande. Para as pessoas Sim, isso sim. ele, problema dela, Isso sim. continua sendo grande. Muito bom. Muito obrigada. Tem que normalizar. E são essas normas que a gente vai fazendo com tudo, entende? E aí a gente acha que um dia a gente resolve. Não, a gente só acumula dor. Não resolve, não, a gente só acumula. Hoje é um problema, outro é outro, diz que outro, e mais um, e vai ficando tudo normal. É normal o cliente não querer pagar, é normal ele não vir, é normal ele faltar e eu não cobrar, é normal, eu vou fazendo isso. E a minha vida vai ficando medíocre, porque eu normalizei o que não tinha que normalizar. Quem tem capacidade, entrega um bom serviço, tem que receber uma boa recompensa financeira. Para quê? Para ter tranquilidade para entregar melhores serviços. É só para isso. É o que eu brinco. Eu também já fui assim um dia. Já trabalhei de 9 da manhã às 10 da noite. Eu também já fiz isso. Mas o meu último cliente, que entrava no meu consultório às 7 da noite,
Às 9 horas, eu estava pensando no jantar. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Ele estava me pagando e eu estava pensando, vou no Pingo Doce ou não vou no Pingo Doce? Descongelei alguma coisa ou não descongelei? Era isso que eu estava pensando, ele estava na minha frente me pagando. Então eu também tinha uma máscara de boa, porque ele dizia, eu quero às 7. Eu falava, claro! Hoje ele fala, eu quero às 7. Eu falo, sinto muito, vou te dar um contato. Meu último cliente entra no meu consultório às 3 horas da tarde. E acabou. Porque os que querem mesmo estar comigo inventam horas para estar. Agora, aqueles que ainda querem adiar a dor que sente, vai dizer, eu só posso vir às 7 da noite. Vou falar, que ótimo, tá aqui um cartão de uma colega minha que é fantástica e atende às 7 da noite. Eu não. Porque quando eu estou com você, eu quero estar com você, eu não quero pensar no jantar do Pingo Doce. É isto. Tá bem? Muito bom. Gratidão. Obrigada, Sandra, pela pergunta. Espero te ver corajosa no Deone. A Elizabeth fez uma pergunta aqui. E quando as pessoas não têm dinheiro para pagar a terapia, tem que ir por antidepressivo? Antidepressivo também paga, né, gente? Pelo que eu sei. E se sobe os preços e o cliente desaparece? E as contas, como se pagam? Com dinheiro. Com dinheiro. Gente, aprenda uma coisa. Não é o cliente que paga a minha conta do telefone. Ponto parágrafo. Sou eu. Eu não sou criança. Eu não preciso do cliente para pagar minha conta do telefone. Eu preciso da minha cabeça para trazer clientes bons que me pagam bem. Ponto final, parágrafo. Parem com isso de hipotecar nos vossos clientes os vossos fracassos financeiros. Parem com isso. Se o cliente não paga o que você quer, despeça-o e vai procurar outro. Você é grande, tem pernas e capacidade. Existem duas coisas, por isso que eu falei no início da aula que eu sou intensa muitas vezes. Porque tem coisas que são coisa de criança. Existem duas coisas que não são para criança: nem sexo, nem dinheiro. Não é para criança isso, gente. Se eu quero dinheiro, eu tenho que me importar como adulto. E um adulto eu quero ter uma rentabilidade de 5 mil euros, de 10 mil euros, de 3 mil euros para ter uma vida boa. Como é que eu faço isso? Pego um papel, uma caneta e escrevo quais são as minhas capacidades, de que forma eu posso ajudar alguém, como é que eu faço isso já. Crio uma estratégia e vendo um produto. Acabou. Os terapeutas, principalmente os terapeutas, os cuidadores, acham que ter cliente é esperar alguém ligar. Não é não, gente, tá bem? Ter cliente é criar um bom produto e oferecer. E aguentar os nãos. Coisa de adulto. Se um disser não, passa para outro número da tua lista. E passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro. É assim que adulto faz. Adulto não ganha dinheiro, adulto cria dinheiro. É por isso que eu me preocupo tanto em deixar um legado. Porque tem muita gente iludida achando que dinheiro chega na gente assim. Ou então não chega, chega porque é barato. Não é nada disso, gente. O dinheiro chega porque você trata o dinheiro como adulto. Se a Sandra tem essa capacidade toda e cobra numa consulta 70 euros, o dinheiro ri dela. Ri dela. E pergunta: você é boa mesmo? Tu ajuda mesmo as pessoas? E leva 70 euros? Ah, tua consulta custa quanto? 10 minutos?
Ela vai falar: não, eu fico com o cliente 1 hora e meia, 2, inchada, como se estivesse contando a coisa mais linda do mundo. E o dinheiro é? Você acha que eu valho isso? Tchau. Gente, dinheiro é uma energia. Ele vai em direção a quem valoriza ele, não é quem tem medo dele. Será que ele vem? Será que ele não vem? Será... Não é isso, gente. Dinheiro é uma energia. Se tu tem capacidade, se tu é ética, se tu entrega um bom serviço, merece uma boa recompensa, diga-se de passagem. Ah, essas pessoas não vêm, problema delas, elas que perdem. Eu vou buscar outras. Ah, mas aonde? Não sei, não tenho bola de cristal. Posso dar uma estratégia, quer? É assim. E é assim que eu funciono com meus mentorados. Quer estratégia? Eu te dou. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tenho certeza que vai vir. Ah, não, não vou fazer, tenho certeza, Mari. Será que. Aí não. Vai fazer? Eu te dou a estratégia. Eu te digo até o que tu tem que dizer, o que tu tem que não dizer. Eu te digo como é que tu tem que pintar a história como não tem que pintar. Por quê, gente? Porque eu vivi na pele. Na pele. Eu sei o que é trabalhar loucamente 5 dias na semana, com medo de dizer para o cliente não. Eu ganhei a fama em Lisboa há muitos anos atrás, ela é muito boa, mas é muito cara. Levei a fama, não me doeu em nada, porque eu vi o resultado dos meus clientes. E eu gosto de dizer, eu gosto de ser cara, porque a palavra cara vem de caríssimo. E é o que eu faço o meu cliente se sentir caríssimo. Eu gosto disso. Dele dizer, liguei para a Mari no domingo, ela me atendeu. Eu gosto disso. A Mari me ajudou quando eu estava grávida do meu segundo filho. Meu marido estava na maternidade e ligava para ela. Eu gosto disso. Para cobrar caro, tem que entregar muito. O que muita gente não quer é entregar muito. E acha que entrega muito. Então, meu amor, se você pensar, o cliente não vem, que bom que não venha. Que bom que não venha. Isso talvez mexa em ti e faça tu se valorizar mais e perguntar que cliente eu quero para minha vida. E aí pensar que estratégia que eu vou fazer para oferecer os meus serviços para esses clientes que me pagam mais e me pagam felizes. E não importa em que lugar do país a gente esteja. Não importa. Os terapeutas, nesse momento, não vão enriquecer se tiverem crenças. Porque o luxo, nesse momento, é bem-estar. Se ninguém contou para vocês, eu estou contando. O luxo é bem-estar. Se você souber empacotar um bom serviço, tem muita gente querendo pagar isso para ter paz. Mas tem que ser um bom serviço e tem que empacotar bonitinho. E isso não ensinaram a gente quando a gente fez formação, né? Ensinaram o cristalzinho, a musiquinha, o incenso, mas não ensinou a gente fazer isso de um negócio. Ninguém ensinou. E eu ensino. Sim, que eu aprendi. A duras penas, a muitos milhares de euros. É verdade. Aprendi. Então, gente, não existe mais essa coisa de eu sei muito e sou pouco valorizada. Eu tenho muita capacidade, mas sei pouco de mim, por isso sou pouco valorizada. Essa é a linha. Amei dar essa aula, amei dar essa primeira aula. Estou mesmo feliz. Acho que eu falei tudo que eu precisava, que me mandaram eu falar para vocês.
Estou mesmo, 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 mesmo muito feliz com a vossa presença, com vossa entrega, com as vossas perguntas. Por favor, não fiquem para trás. A vida precisa de pessoas como vocês. Não fiquem para trás. Falem conosco, falem comigo, não fiquem para trás. Tá bem? Uma boa noite para vocês. Durmam bem, se puderem.